Nosso analista sênior de internacional, porque tem informação de momento, informação confirmada pela CNN. Alexei Navalny, o principal opositor de Vladimir Putin, morreu na prisão onde estava, na Sibéria. Américo Martins, vamos relembrar um pouco da figura de Alexei Navalny, o quanto que ele se apresentou como um forte crítico ao Kremlin e o quanto que essa notícia deve repercutir. Essa é uma notícia chocante, né, Carol? Eu estava falando com algumas fontes que acompanham muito de perto o que acontece na Rússia e um deles me disse o seguinte: é uma informação muito chocante, mas a gente não deveria estar chocado porque a gente sabe o que acontece aqui na Rússia. Isso foi uma das pessoas com quem eu troquei mensagens agora há pouco. Quem era o Alexei Navalny? Simplesmente o principal crítico, o principal opositor, a cara da oposição na Rússia. O Alexei Navalny tinha 47 anos, era uma pessoa muito corajosa, um político muito corajoso, veio de uma origem nacionalista e começou a se incomodar muito com o governo do Vladimir Putin no final da década de 2000, quando o governo Putin começou a ser cada vez mais autocrático. No início da década de 2010, aconteceram várias manifestações muito fortes contra esse autoritarismo do Putin. E aí aconteceu uma oposição virtual muito forte nas redes digitais e também manifestações em Moscou, muitas delas dirigidas e alimentadas ali pelo Navalny, e ele explorou muito bem, em especial, essa abertura nas redes sociais e a abertura digital. Então ele era um grande opositor nesse ambiente, que na época não era tão controlada na Rússia e depois passou a ser muito mais controlada. Ele, obviamente, começou a chamar a atenção muito forte. Ele chegou a ser candidato a prefeito de Moscou em 2013, recebeu uma quantidade razoável de votos numa eleição que muitos acham que foi, de alguma forma, manipulada, como aconteceram nas últimas eleições na Rússia, para garantir o poder do Putin. Ele acabou sendo preso várias vezes, como sempre acontece na Rússia, não por crimes específicos, mas por alegações de possível fraude fiscal, possíveis manifestações, tentativas de assassinato do presidente Putin ou de tentar depor o presidente russo. Nada disso jamais foi completamente comprovado e ele foi condenado várias vezes a várias sentenças de prisão. Em 2020, ele já estava na prisão, cumpria a pena e ele chegou a ser envenenado, segundo se especula e se imagina e há indícios, pelo serviço secreto russo dentro da prisão. Quase morreu, acabou sendo liberado para fazer um tratamento na Alemanha, se recuperou daquele agente químico muito forte que foi colocado no corpo dele e resolveu voltar para a Rússia. A esperança do Putin naquele momento era que o Navalny virasse mais um exilado político russo e não criasse muitos problemas em casa. Isso não aconteceu. De novo, Navalny era um opositor ferrenho e um homem muito corajoso. Resolveu voltar à Rússia logo depois desse tratamento na Alemanha. O que aconteceu? Foi preso mais uma vez, de novo com acusações de fraude, estava cumprindo uma sentença de 19 anos. No final do ano passado desapareceu do sistema penitenciário, ninguém sabia onde ele estava, porque ele tinha sido transferido para uma prisão muito perto do Círculo Polar Ártico. Então esse é o tratamento que os opositores recebem na Rússia. E hoje essa informação chocante, segundo os agentes penitenciários, a agência penitenciária da Rússia, ele passou mal ontem, depois de sair numa caminhada próximo da prisão, que estava lá no Ártico, temperaturas absolutamente baixas, muito abaixo de zero. E o Navalny, acabou de ser confirmada essa notícia, inclusive pela CNN, morre sendo o principal opositor, a cara da oposição ao regime do presidente Vladimir Putin na Rússia. Agora, 8 horas e 51 minutos pelo horário de Brasília. Informação de momento, agências internacionais atualizando as informações. CNN confirma a morte de Alexei Navalny, ele que estava preso na Sibéria. Priscila Yazbek, nossa correspondente na Europa, também está conosco. Priscila, o que já temos de informação, de confirmação por parte das várias agências internacionais? Já temos alguma manifestação por parte do Kremlin?
Oi, Carol, bom dia a todos que nos acompanham. Ainda sem manifestações por parte do Kremlin, que disse que está apurando então essa notícia, mas o que chegam de fontes, inclusive de diversas agências de notícia, e a informação que foi confirmada pela CNN Internacional é que então Alexei Navalny está morto. Então as informações que chegam são referentes à penitenciária em que ele estava preso, como o Américo falou, que fica na região ártica da Rússia, cerca de 1.900 quilômetros de distância de Moscou, e esse comunicado dessa agência penitenciária diz que em 16 de fevereiro de 2024, no centro penitenciário número 3, o preso Navalny sentiu-se mal após uma caminhada. As causas da morte estão sendo apuradas, então isso foi o que declarou o serviço penitenciário da região de Yamal-Nenets, que fica, como eu disse, a 1.900 quilômetros de distância de Moscou. Alexei Navalny tinha desaparecido, inclusive, em dezembro. A gente chegou a falar sobre essa notícia aqui no Novo Dia, cerca de algumas semanas, e ele sumiu por 20 dias depois desse sumiço que aconteceu no dia 6 de dezembro, e depois que ele reapareceu, ele disse que estava bem. Ele fez um tweet dizendo que as pessoas não deveriam se preocupar com ele, que ele estava bem e que estava se sentindo aliviado por ter conseguido sobreviver, e falou que ainda estava disposto, como seria de esperar de um pai natal. Ele fez uma analogia, uma brincadeira, inclusive, porque ele estava bem barbado. Então foi isso que ele disse depois que ele reapareceu após esse sumiço. Esse sumiço aconteceu por causa da transferência dele de presídio, quando ele foi transferido para essa penitenciária no Ártico, e inclusive a sua porta-voz disse que tinha conversado com ele, e na visão dela ela falou que ele não estava bem, que ele estava com a saúde debilitada, e ela falou que Alexei é o principal rival de Putin, embora o seu nome não esteja nas urnas, então eles farão de tudo o que puderem para isolá-lo. E isso aconteceu então no fim de dezembro, a porta-voz de Navalny falando que o Kremlin faria de tudo para isolá-lo das eleições que acontecem na Rússia em março. Então, durante esse período desaparecido também, várias autoridades se manifestaram. O governo dos Estados Unidos disse que estava muito preocupado com o bem-estar de Navalny. Então, as preocupações sobre a segurança de Navalny já vinham antes dessa notícia que acaba de chegar. Então, que Alexei Navalny, o principal opositor de Vladimir Putin, então foi declarado morto. Isso segundo informações que chegam da penitenciária onde ele estava preso. Também vale falar, Carol, que Putin é conhecido pela repressão a opositores. Desde o início da guerra na Ucrânia, mais de 20 oligarcas morreram em condições misteriosas. As autoridades dizem muitas vezes na Rússia que esses casos são ligados a suicídio, mas as famílias desses oligarcas, por exemplo, negam essas informações. E a gente tem a iminência das eleições na Rússia. São eleições que muitos especialistas dizem que são eleições de cartas marcadas. Depois de várias mudanças na Constituição, Vladimir Putin agora vai poder ficar no poder até 2036. E o que também se diz sobre esse cenário eleitoral é que os candidatos que participam da eleição são candidatos verificados. Então, o que dizia já essa porta-voz de Navalny é que o governo russo faria de tudo para tirar Navalny dessas eleições, e que estava preocupado, inclusive, com a saúde e com a situação de Navalny, que agora, então, como a gente está repetindo aqui ao longo desse breaking news, então, Navalny foi declarado morto, isso segundo as informações da penitenciária de Yamal-Nenets, que fica na região ártica da Rússia, cerca de 1.900 quilômetros. Só repetindo, então, esse comunicado que foi divulgado pela penitenciária, eles falaram que em 16 de fevereiro de 2024, no centro penitenciário número 3, o preso Navalny sentiu-se mal após uma caminhada. As causas da morte estão sendo apuradas e, Carol, já há uma repercussão muito grande, inclusive nas redes sociais, de pessoas dizendo que as condições dessa morte devem ser, as causas da morte são questionadas, muitos questionamentos sobre essas informações que começam a chegar, e sem o Kremlin ainda dizer de fato se Navalny morreu ou quais foram as circunstâncias dessa morte. Eu volto com você, Carol.